بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a bela saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca de pagamento dos salates perdidos. Como que esses salates devem ser pagos, se efetivamente esses salates são pagos ou não. O primeiro que nós temos que entender é que o salat deve ser efetuado na sua prescrita hora, conforme o Corão estabelece. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Na verdade, o salat foi prescrito para ser cumprido em seu determinado momento. Foi prescrito aos crentes para que este salat seja cumprido em seus fixos momentos, que são o salat al-fajr, dhuhr, asr, maghrib e isha, nos horários que nós muito bem conhecemos. Por que falamos disso? Porque nós vemos algumas vezes algumas pessoas perdem o salat e não sabem se devem pagar o salat ou não devem pagar o salat, achar que simplesmente a hora já passou e não há mais nada que se possa fazer. Nós temos que saber que no dia do juízo final, dentre as nossas ações, a primeira ação que nós teremos que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala é o salat. Se este salat estiver perfeito, todas as outras práticas estarão perfeitas, mas se o salat não estiver perfeito, todas as outras ações não estarão perfeitas. Daí, isto mostra que é importante termos o nosso salat em dia. Portanto, nós vamos encontrar hadiths em que o profeta sallallahu alaihi wasallam também perdeu o salat. Portanto, se o profeta sallallahu alaihi wasallam não tivesse perdido o salat, ou por outra, se nós não tivéssemos na Sharia as situações em que alguém perde o salat, nós não saberíamos como teríamos que fazer, não é, quando se perde o salat. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve numa viagem com os seus companheiros e quando chegou a noite, estavam para descansar, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou aos seus companheiros quem iria vigiar por eles para que acordassem na hora do salat. Bilal radiallahu anhu prontificou-se e disse que ele faria isso. Portanto, ele ficou acordado a fazer o seu dhikr, que chegou o momento, ele também acabou adormecendo. Quando amanheceu, quando o sol já estava alto, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi o primeiro a acordar e perguntou a Bilal: Bilal, o que se passou com o Salat al-Fajr? Por que não nos acordaste para o Salat al-Fajr? Então, Bilal radiallahu anhu respondeu ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, aquele ser que te fez dormir, este também fez-me dormir. Portanto, não foi da minha livre e espontânea vontade de deixar a hora do Salat passar para não fazer o salat. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que os seus companheiros saíssem daquele lugar, percorressem uma certa distância e depois fizeram o salat. Algumas narrações veem que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que o adhan fosse feito, foi feito o iqama e fizeram o salat em congregação, salat al-fajr, depois do sol nascer. Portanto, aqui vários aspectos ficam claros. Quando a pessoa adormece, perdeu o salat porque adormeceu, aí não há pecado. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La tafrita fi nawm, innama tafritu fi yaqda. E outro hadith vem: Man nama an salatihi thumma dhakara falyusalliha idha man nama an salatin aw nasiya. Aquele que adormeceu e não fez salat ou esqueceu-se de fazer salat, então que o reponha, restitua este salat quando ele acordar ou quando ele se recordar. Portanto, você adormeceu e pôs o despertador, mas não conseguiu acordar, então você vai fazer salat quando acordar. A tua intenção era de acordar, pôs o despertador e tudo, mas você não conseguiu acordar, portanto, o seu salat, ou por outra, você não terá pecado por ter perdido aquele salat. Mas se você propositadamente deixou de fazer salat, primeiro, é um grande pecado. Você deixar propositadamente a hora do salat passar é um grande pecado. Você, onde estiver, a terra toda, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Innama ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. A terra foi feita pura para mim e é masjid. Quer dizer, em qualquer lugar que o salat me encontrar, eu tenho que fazer o salat.
Não há motivo de você deixar o salat passar alegando que não está no masjid. É um lugar puro, limpo, um canto, esteja no aeroporto, seja no teu local de trabalho, você pode efetuar o seu salat. Vamos falar agora na pior das hipóteses, que Allah queira que ninguém de nós perca o seu salat. Você perdeu o salat. O que você deve fazer? Você deve repor este salat. Alguns ulamás dizem se for um salat que propositadamente você deixou de fazer, portanto, a reposição do salat não irá compensar. Você perdeu, propositadamente deixou de fazer, você só tem que fazer tauba. Mas aquele que por alguma situação lhe impediu de fazer salat, este terá que repor o salat. Portanto, outros ulamás dizem, mesmo aquele que você deixou de fazer propositadamente, você terá que repor o salat. Como é que você vai repor o salat? Você vai fazer aqueles salats todos. Falamos aqui no início do hadith em que o profeta ordenou que o adhan fosse feito. Será que quando nós estamos a repor o salat sozinho, em casa, teremos que fazer o adhan e o iqama? Ulamás dizem, se você fizer um adhan para vários outros salat que você fez e depois para outros salat você só fazer o iqama, não há nenhum problema, pode-se fazer. E outros dizem, se você limitar só a fazer o iqama, também pode fazer para cada salat que você perdeu. Portanto, você vai fazer, se for o Sahib Tartib, conforme Madhab Abu Hanifa, ele fez todos os salats, não tem salat que perdeu na vida, senão aqueles 2 ou 3 salats, portanto a reposição deve ser na sequência que você perdeu o salat. Por outra, quer dizer que você perdeu Zuhr, Asr e Maghrib. Quando você estiver a repor os salats depois do Isha, por exemplo, ou na hora de Isha, você tem que começar com Zuhr, depois fazer Asr, depois fazer o Maghrib. Esta é a posição de Imam Abu Hanifa. Mas se não for Sahib Tartib, isso significa você perdeu vários outros salats, então você pode fazer de acordo com a sequência que você quiser, mas desde que restitua aquele salat. Para aquelas pessoas que já perderam muitos salats, anos de salat, como devem repor? Existe uma forma muito simples que alguns ulamás até dão como parecer, é depois de cada salat obrigatório que você fez, você faz aquele mesmo salat. Por exemplo, depois de Zuhr, você perdeu o salat do Zuhr por meses. Então, todos os dias no salat do Zuhr, se você tirar um dia para repor vários salat, também pode fazer, mas de forma que não se canse e seja constante, você pode fazer o qadá daquele salat. Por exemplo, hoje está a fazer Zuhr e vai apontando. Não é? Você tem uma data, você é firme ao pagar, vai apontando, ou você já sabe, tem uma meta até data tal, eu vou repor todos os salats. Portanto, você pode fazer antes do Zuhr, você pode fazer o Zuhr do dia anterior, ou do último dia que você perdeu o salat. No Asr, isso se faz antes do salat al-Asr, no Maghrib faz depois do salat al-Maghrib. No Isha, você pode fazer antes ou depois do Isha, reposição assim de anos ou de meses que você perdeu. No Fajr, obviamente, você não vai fazer depois do Fajr, você vai fazer depois do nascer do sol, ou pode fazer antes do Zuhr, a reposição do salat do Zuhr, do Fajr, porque depois do salat do Fajr não há nenhum salat, excepto o Sunnah, conforme o hadith aqui mencionamos, mas a reposição, você pode fazer esta reposição na hora de qualquer salat. Na hora de qualquer salat, você pode repor os salats perdidos. Ulamás dizem que você não pode fazer isso depois da Asr, não pode fazer isso depois do Fajr, mas se for um salat se perdeu depois do salat al-Asr, você quer repor aquele salat, você, por exemplo, chegou no masjid, está a fazer salat em congregação, salat Zuhr, Asr, você juntou-se no salat al-Asr, mas você tem Zuhr que você perdeu, você fizer depois do salat al-Asr, não haverá nenhum problema. Portanto, é este detalhe que deve ser levado em consideração na reposição do salat, e depois da sequência, o ciclo repete-se, e desta forma nós repomos os nossos salats perdidos. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.